Escola Sabatina da Igreja Central de Curitiba. Hoje estamos aqui com convidados especiais e felizes porque você é um dos nossos convidados especiais. Não sei se você está aí sozinho, se você está com a sua família, mas que bom que você decidiu parar um pouquinho agora. E se não parou, para, tá bom? Senta aí no sofá e acompanha o estudo que está lindo, maravilhoso da Escola Sabatina de hoje, que já já a Mônica vai começar a introduzir o assunto. Mas antes disso, eu vou apresentar os convidados para vocês, tá bom? E temos aqui a honra de ter conosco aqui, do meu ladinho, o pastor... Ladinho tá? Só expressão, mas temos 1 metro de distância. Isso, pelo menos, tá? Mas estamos aqui devidamente protegidos, mas muito felizes com a honra de receber o pastor Williams, que é o presidente da Associação Sul Paranaense aqui, uma das administrações do Paraná. Então, o nosso presidente está aqui conosco, é uma honra. Estamos aqui com o pastor Eliandro e também com o professor Antônio Carlos, que, apesar de ser de outra igreja ali, nossos vizinhos, mas já é frequentador assíduo aqui da Escola Sabatina. E agora a Mônica vai introduzir o tema para a gente. Bom dia a todos, é um prazer tê-los aqui. Hoje nós estamos iniciando a 4ª lição, que ela fala especificamente sobre como interpretarmos as Escrituras. Antes de a gente começar esse estudo, eu vou pedir que o pastor William faça uma oração para a gente, tá bom, pastor? Ok, Mônica. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã, no santo dia de sábado, e podermos juntos estudar a Tua Santa Palavra mais uma vez. Nós clamamos a Ti, Senhor, pela direção do Espírito Santo, mesmo Espírito que inspirou os homens santos a escreverem as Santas Escrituras, que este Espírito ilumine a nossa mente para podermos compreendê-la e transmiti-la também. Dá-nos a graça de vivermos também as orientações dos céus. Abençoa-nos nesta hora, abençoa aqueles que estão assistindo neste momento, participando desta forma conosco. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O título da nossa lição é este: A Bíblia, a fonte autoritativa da nossa teologia. Eu achei muito interessante como o autor da nossa lição, ele expressa que a maioria das religiões cristãs usa a Bíblia como fundamento, certo? E ele coloca aqui, eu achei que foi uma análise muito boa, de como essa interpretação pode ser influenciada por vários aspectos, né? Que é, na realidade, o que a gente vai estudar aqui especificamente. Ele fala de 5 fontes que influenciam a nossa interpretação. Ele fala da tradição, a experiência, a cultura, a razão e a própria Bíblia. E, além de tudo isso, o nosso pensamento pessoal, né? Porque ninguém pensa igual a outra pessoa, certo? E às vezes a gente incorre no erro de você querer que a outra pessoa pense exatamente igual a você, né? E ele coloca isso aqui para a gente, porque Deus respeita a nossa individualidade. E a gente tem que respeitar também a individualidade dos outros, né? Eu gostaria de começar com o primeiro tema com você, pastor Eliandro, que fala sobre a tradição. A tradição não é de todo ruim e não é de todo boa também, né? Então, o que você tem para dizer para nós? Paulo, já sobre que você comentou que ela não é de todo mal, Paulo ele chega a dizer assim, olha, lá para em 2 Tessalonicenses, né? Ele diz assim, guarda a tradição. Existem partes da tradição que ela é boa. Por exemplo, nós temos a tradição de receber o sábado, estar em família, fazer o culto de pôr do sol, o culto do amanhecer, a gente estar juntos, né? São coisas boas que não influenciam na verdade bíblica. O problema da tradição é quando ela vai contrária à palavra de Deus. Esse é o problema. Que no caso, quando os outros textos bíblicos se referem ao problema da tradição, vai nessa direção. A gente sabe, por exemplo, que várias maneiras os judeus encontraram na época de Jesus para você poder dar aquela voltinha, né? Não precisar ser tão fiel, né, à palavra de Deus, né? Então, nesse caso, por exemplo, eu não quero ajudar meus pais. Eu não quero dar meu dinheiro para eles, eu quero que meu dinheiro seja agora para um outro uso. Ele dizia Corban. Então, agora eu não tenho mais que ajudar meus pais, agora eu tenho que ajudar a igreja agora. Agora é o dinheiro santo agora, né? Só que não é só essa tradição. Por exemplo, quando a gente vê o verso dessa semana, Isaías 8, no verso 20, ele diz assim, a lei e ao testemunho. Certo? Só que um pouquinho antes ele diz assim, olha, quando vos disserem consultai os médiuns, né, os feiticeiros,
peraí. Aí ele mesmo diz, não, de maneira nenhuma, a gente não deve estar procurando outra fonte, sejam pessoas, sejam tradições, né? E dentro dessa tradição, uns versos antes, aqui no verso 16, diz, ato testemunho. E eles tinham como tradição escrever a lei e então envolvê-la no braço. Ata o testemunho no seu braço. Mas espera aí, não é essa a ideia. A ideia é justamente para que a palavra de Deus, ela seja aquela que te move, que te orienta, né? E a tradição transmitida pelas sinagogas, elas eram tão fortes que eu achei interessante esse texto que eu encontrei de 1872. Um rabino na França, né, o chefe da sinagoga na França, Zadok Khan, ele diz assim, o grande e verdadeiro instrumento de salvação dos judeus foi a sinagoga. Então, para você ver como, na verdade, a tradição ela te afasta do Messias verdadeiro, de Jesus Cristo. Então, o problema da tradição é essa. Às vezes, as pessoas se apegam tanto a ela que não conseguem mais enxergar Jesus Cristo. Eu digo assim, o autor destaca aqui que a tradição, ela não é ruim, né? Como destacando o ponto que você falou. Eu vejo que ela não é ruim quando ela não fere assim um princípio de liberdade, né? Porque nós temos povos que seguem tradições hoje que ferem a liberdade das pessoas, né? E quando ela não está acima da palavra de Deus, né? Então, nem todo aspecto da tradição é ruim, como você destacou realmente, mas tem alguns realmente que nós temos que repensar, né? Como sociedade, né? Tradição é o ato de transmitir algo, de entregar algo. E nós encontramos isso na própria Bíblia. Por exemplo, o capítulo 6 de Deuteronômio, esse é um texto muito lido para as famílias, quando Deus orienta aquilo que os pais deveriam falar aos seus filhos, isso é uma transmissão, isto é uma tradição, ele diz no verso 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Então nós temos aqui a tradição oral, era a transmissão oral, a transmissão falada, os pais orientando os seus filhos. Então, Deus nos orienta hoje a fazermos isso também. Mas o texto continua dizendo também as atarás como sinal na tua mão, e o pastor já mencionou isso aí, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, aquilo que era transmitido era feito de forma verbal e também de forma escrita. Então, a gente tem que lembrar que tradição é o ato de passar algo para alguém ou para uma geração, né? Nós pais passamos para os nossos filhos. Então, a tradição em si, como disse Antônio Carlos, ela não é má. Agora, nós precisamos saber aquilo que nós estamos transmitindo, aquilo que nós estamos passando para as novas gerações, para as outras pessoas. E quando a tradição, quando essa transmissão se harmoniza com a palavra de Deus, está tudo certo. Pastor, uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, acho que a nossa própria igreja, né, trazendo para os nossos dias, já foi uma igreja muito tradicional. E às vezes a gente não pode deixar que a tradição seja mais forte do que o amor. E é uma coisa que eu acho que é um pensamento que a gente já está mudando. Que, por exemplo, assim, no aceitar as pessoas, a gente já foi muito tradicional e já se aceita as pessoas do jeito que elas são, né? Então, a gente também vai se adequando, porque Jesus era assim, ele aceitava todos, né? A transformação vem com o Espírito Santo no coração da pessoa, né? Então, isso é uma coisa, acho que, muito importante. A segunda coisa que o nosso autor ele fala, e eu queria falar com você, Antônio Carlos, é sobre a experiência. Eu acho que não há nada mais impactante, né, para você transmitir para uma pessoa do que a tua experiência pessoal. Tanto é que os testemunhos são aquilo que fala mais alto ao nosso coração, né? Bom, quando eu estudei essa parte aqui da experiência, até a lição mais para frente ela vai tocar sobre esse ponto, nós sabemos que após a Revolução Francesa do século XVIII, né, a experiência, o empirismo, né, a razão, a racionalidade, foram sentimentos fortes dos filósofos iluministas, né? Então eu vejo que a experiência, ela também tem vários lados, né? Como você destacou, a minha experiência com Cristo, aquilo que eu passei, aquilo que você que está assistindo conosco nessa manhã passou com uma experiência pessoal de conversão, de aceitação, é algo lindo, maravilhoso, que você deve partilhar, né? Agora veja, essa experiência, ela faz parte da existência humana. Agora é assim também, nós não podemos, eu sempre penso no equilíbrio, né? Por exemplo, Enoque, Moisés, Elias e muitos personagens bíblicos tiveram até uma certa experiência
sobrenatural com Deus. E talvez eu e você não venhamos a ter essa experiência, mas não é esse o motivo de nós termos menos fé, de nós não termos uma experiência com a Bíblia, que é a palavra de Deus, né? A experiência de um testemunho que você ouviu, porque hoje muitas pessoas elas se pautam numa experiência sobrenatural, e se ela não sentir esse sobrenatural, ela acha que ela não tem fé, que ela não é escolhida por Deus. Eu acho que o caminho não é esse. Então, mesmo a experiência, o empirismo, ele tem que ter certa racionalidade, né, dentro do cristianismo, e nós temos que analisar muito bem como ele chega até nós. Pastor Eliandro, como é que a gente sabe que essa experiência é realmente divina? Esse sobrenatural para algumas pessoas? Uma boa pergunta. A Bíblia diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. A base de toda a experiência cristã, ela é a Bíblia, certo? Só que o problema é quando eu deixo de seguir a Bíblia e eu aceito apenas, e a gente já vai ver essa questão da importância da Bíblia, né? E é interessante também porque Paulo, ele diz assim, olha, vocês ignoram que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Então, a bondade é aquilo que eu percebo manifestado na minha vida. Deus fez alguma coisa em mim, ou seja, eu tive uma experiência. Então sim, se não fosse essa experiência, se não fosse a capacidade de experimentar alguma coisa, eu jamais seria levado a me arrepender dos meus pecados e aceitar um novo estilo de vida. Então Deus, Ele usa a experiência para que nós possamos entender que Ele nos ama. Agora, qual a maneira da gente limitar a experiência também? A gente tem que fazer prova, provar e vede, sempre assim. Sempre a palavra final vai ser a palavra de Deus, sempre. Então, a minha experiência tem que estar sujeita. Deus nunca vai dar uma experiência contrária àquilo que Ele já revelou. Paulo chega a dizer assim, se mesmo um de nós, ou mesmo um anjo vos ensinar uma palavra contrária, seja anátema, ou seja, seja maldito. Né? Então, é a Bíblia, essa é a nossa regra de fé. E nós temos que aceitar também os milagres que Deus opera na nossa vida e que Ele mostra na sua palavra, né? E como eu me reporto ao século XVIII, nessa Revolução Francesa, os iluministas, eles passaram a combater isso. Eles falaram assim, não, o que não pode ser provado dentro de um laboratório, não pode ser aceito. Né? Então, você não tem como refazer o dilúvio, a ressurreição de Lázaro, mas eu aceito pela fé, porque sei que Deus opera milagres. E muitas pessoas pensam assim até hoje, né, Antônio Carlos? Infelizmente, né? É algo que influenciou muito as sociedades, né? E influencia até hoje. Uma questão ainda sobre a experiência é que algumas pessoas têm a sua experiência de vida e acham que esta é a sua experiência com Deus. Por exemplo, eu já ouvi algumas pessoas dizerem, Deus me disse. Ou eu sinto que é assim, o Espírito Santo me falou. E você fica naquela expectativa, o que vai sair dali, né? Então, ela diz, olha, eu sinto que eu tenho que fazer isso, eu sinto que Deus quer que a gente faça dessa forma. Mas quando você confronta este eu sinto, ou este Deus me falou, confronta com a palavra, se não está de acordo com a palavra, não foi Deus quem falou. Sim. Então, é muito perigoso. Algumas pessoas acham que a sua forma de sentir deve ser o critério, deve ser o padrão. E se ela sente, é porque tem a aprovação de Deus. E não é exatamente assim. Né? Se a gente for confiar em todos os nossos, os sentimentos, isso é muito perigoso. A nossa norma de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Então, tudo que nós estamos estudando aqui, tradição, cultura, razão, experiência, tem que ser confrontado com a palavra de Deus. Tudo isso tem que estar submisso, subordinado à palavra de Deus. Pastor, se nós erramos, às vezes, em relação aos sentimentos que temos com outra pessoa, quem dirá, então, nos pensamentos e sentimentos que nós temos em relação às nossas próprias experiências, em relação a Deus, em relação àquilo que nós não entendemos, né? Olha, deixa eu mexer um pouquinho, porque eu imagino que alguém que está assistindo aí pode estar enfrentando esse momento, mas não é raro a gente ouvir o seguinte, você sabe que Deus orienta muito claro sobre nós não devemos nos unir em jogo desigual. Sim. Isso é bíblico. Aí vem alguém e diz, tá, mas eu sinto amor por essa pessoa, eu amo essa pessoa, então se eu amo, tem a aprovação de Deus. Querido, a Bíblia é muito clara.
A Bíblia é muito clara. Não é o fato de alguém gostar de uma outra pessoa. Imagina um cristão casando com um ateu. Diz, mas eu amo, tá? Mas isso não se harmoniza com a vontade de Deus, né? Então, antes de amar alguém, a gente tem que amar primeiramente a Deus, a sua palavra. Então, eu estou colocando isso como exemplo, mas existem tantos outros. Nós precisamos harmonizar a nossa experiência, a nossa forma de sentir, a nossa forma de ver, a nossa cosmovisão com a Bíblia. O que a palavra de Deus diz? E Quando sempre tem a... Opa, quer falar, pastor? É que sempre tem, nessa questão do jugo desigual, só para, às vezes, pode ter alguém que leva pela questão assim, não pode se aproximar, não é isso. A Bíblia, ela incentiva a gente a se aproximar de todas as pessoas, Deus ama todas as pessoas. O problema é que, conforme a Bíblia diz, nessa questão do jugo desigual, é que o mais forte vai machucar o mais fraco. Sim. E Deus não quer que hajam Ou vai feridas, acabar Deus quer se preservar subjugando, ambos os lados. Então, quando eu tenho a minha liberdade, você tem sua liberdade, e a gente acaba próximos demais, a minha liberdade pode machucar a sua. Então, é um problema. Eu já quero fazer um link aqui, falamos da experiência, da cultura e da tradição, lembrando que tudo isso que envolve a nossa existência foi afetada pelo pecado, né? Então, quando a escritora americana Ellen White escreveu que fé não é sentimento, a nossa vida espiritual não pode ser pautada pelo sentimento, e sim pela palavra de Deus. Porque eu posso acordar de manhã vazio, com meu coração vazio, e não ter o desejo de buscar a palavra de Deus, e aí eu vou achar que eu não acredito mais, que eu estou destruído. Não, é o sentimento. Então, por não ser pauta pelo sentimento, vá e busque a presença do Espírito Santo diariamente na sua vida. Tanto é que a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, né? Pastor, eu acho que você é a pessoa mais indicada para falar sobre esse tema da cultura. Quando a gente vê, por exemplo, o aspecto da igreja mesmo, mundialmente, né? As culturas são tão diferentes, né? Às vezes muito além daquilo que a gente possa perceber. Como que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai harmonizar a cultura com a palavra de Deus? Mônica, isso é bem interessante. E eu tive a oportunidade de viajar um pouco. E quando você chega numa igreja em outro país, e às vezes até dentro do nosso país, em um outro estado, você percebe práticas que não são comuns na nossa região. E eu, começando por mim, porque eu não sou do Sul, eu sou do Nordeste. Então, quando eu cheguei aqui no Sul, em 2002, para mim é um privilégio estar aqui, amo a igreja, amo esta região, mas quando eu cheguei, eu tive assim, algum impacto com relação à questão cultural, né? A forma de perceber algumas questões da vida religiosa. Então, isso causa um impacto. Eu fico imaginando, é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus e o poder de Deus e o amor de Deus para nos amar. Nós que somos tão diferentes, vivemos em culturas diferentes, temos a nossa visão de mundo diferente muitas vezes, mas Deus consegue nos unir e Deus nos une em torno da palavra. Eu tive assim uma experiência que foi marcante para mim por 2 vezes na Assembleia Mundial da Igreja nos Estados Unidos e vendo ali num ginásio pessoas de diversos países, todos os países representados ali. Todos os países representados. As vestes, para alguns, assim, bem diferentes, né? Uns usando turbantes, umas vestes coloridas, outros como nós estamos aqui, terno e gravata e tal. E os orientais bem diferentes. A alimentação, a comida diferente, então muita coisa diferente. Mas algo era comum. Nós todos somos unidos pela palavra. Sim. É a palavra de Deus que nos sustenta, que sustenta a nossa fé. Isso ali marcou para mim. Então nós podemos estar em qualquer região do mundo, podemos nascer em qualquer cultura, com seus valores, com suas crenças, com suas tradições, mas uma coisa é comum, a fé na palavra de Deus. Amém, que bom, né? E a cultura é um aspecto assim muito forte realmente, né? Que acontece. Essa semana passou sobre a questão da sociedade japonesa, a dificuldade que eles têm de trabalhar em casa, no home office. Eles querem sair, porque na tradição deles, trabalhar é sair, é ter contato com as pessoas. Então veja, o aspecto cultural ele é importante, mas como o pastor falou, em Cristo nos unimos, né, em torno da palavra. Pastor Eliandro, o último tópico aqui, na realidade, o penúltimo, ele fala sobre a razão. E aqui o autor ele fala uma frase que me impactou muito, que ele diz assim: não apoiamos uma fé irracional.
É verdade. Deus diz que nós devemos oferecer a Ele o nosso culto racional, né? A razão ela é muito importante e por isso ela foi dada por Deus para cada um de nós. Cada um desses itens que nós listamos até aqui, todos eles foram concedidos por Deus para que nós pudéssemos ter uma vida saudável. Sim. O aspecto racional ele é extremamente importante, tanto é que Jesus chega a dizer assim, examinai as Escrituras. Né? Ou seja, essa parte racional precisa ser desenvolvida, precisa ser praticada. Eu achei interessante também o exemplo que o autor trouxe de um ex-presidente norte-americano, Thomas Jefferson. Ele refez o Novo Testamento tirando todos os milagres, tudo aquilo que não era explicado pela razão. Já na contramão, o Sir Isaac Newton, ele escreveu livros a respeito de profecias de Daniel. Né? Então, veja, o racional, ele não tira de nós a capacidade e incentiva, na verdade, a nossa humildade. Porque se existem coisas sobre o corpo humano que nós não entendemos, sobre o cérebro humano que nós não entendemos, sobre a sociedade que nós não entendemos, sobre o universo que nós não entendemos, quem dirá sobre Deus? Então, de fato, nós só conseguimos compreender um pouco mais de Deus conforme Ele mesmo se permite ser conhecido e ser revelado. E essa experiência nós só temos, esse conhecimento nós só conseguimos quando estamos imersos em Deus. Tá certo. Quer falar alguma coisa? Eu digo assim que, infelizmente, né, o racionalismo extremista, né, tirou Deus do centro, né? Então, o homem voltou a ser o centro. Depois do século XVIII. Voltamos ao antropocentrismo grego. Então, nós temos que voltar até o centrismo. Né? Tudo que nós falamos aqui tem aspectos positivos, desde que Deus seja o centro da nossa vida. Tanto é que hoje o enfoque é um livro de autoajuda, né? A capacidade está dentro de você, procure, né? Então, isso realmente é o que o mundo prega, né, Antônio Carlos? Pode falar, pastor. Os elementos que nós estamos estudando hoje, tradição, cultura, experiência e razão, esses elementos fazem parte da nossa vida, ok? Fazem parte da nossa vida, nós não temos como excluir isso da nossa vida. Agora, todos estes elementos precisam estar subordinados à palavra de Deus. Esses elementos têm que enriquecer a nossa experiência com Deus, a nossa experiência espiritual, mas tudo isto subordinado à palavra de Deus. E é esse o último aspecto que a gente vai enfatizar mais, né? Antônio Carlos, vou começar com você. Existe a leitura da palavra de Deus sem uma transformação do ser humano? O que você acha? Olha, depende com qual objetivo a pessoa está estudando a Bíblia. Né? Se ela quer tirar suas dúvidas, bom, não vai conseguir, né? Porque é impossível, né? Porque tem coisas que Deus não revelou a nós, né? Aquilo que Deus revelou a nós nos pertence. Se ela estuda como livro de história, um livro poético, agora se ela ora a Deus na sua sinceridade e busca a orientação do Espírito Santo, eu digo isso de mim mesmo, né? Eu sou formado em ciências sociais, tive professores cristãos, tive que outros não eram cristãos, estudei na PUC, mas me deparei com um certo momento da minha vida que eu não estava mais acreditando em Deus, né? E fui desafiado por Deus a ler a sua palavra. E fui ler sozinho. E li a Bíblia. E Deus colocou alguém na minha vida e sentávamos juntos, mas eu entendi o que Deus queria me falar quando eu comecei a estudar a palavra, né? Então, eu digo assim que é possível uma experiência, é possível uma transformação, porque esse é o único livro que transforma vidas, né? Eu queria deixar só uma passagem para nós aqui. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. Pastor Iliandro, para você, o que a Bíblia significa para você pessoalmente? Eu gosto de acordar cedo e ter um encontro com Deus. Então é aquele momento, eu gosto de pegar um capítulo e verso por verso, e então agora, hoje eu vou meditar só nesse verso desse capítulo. O que cada palavra diz para mim? Como aquilo transforma a minha vida, o que Deus queria transmitir com aquilo, porque a palavra de Deus, se a gente para analisar, quando você vai no Gênesis, Deus disse, hajam flores. Certo? Só que ele não especificou margarida, lírio, rosa, ele disse apenas, haja flores.
E elas apareceram, porque tudo aquilo que estava na mente de Deus foi transmitida pela sua palavra e então ela se multiplicou nas variações que Deus queria. Então, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente tá em contato com aquilo que estava na mente dele, aquilo que estava no coração dele. Lógico, limitado por palavras humanas aqui neste momento. Mas para mim, a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai fazer com que a nossa vida ela possa frutificar, ela possa se multiplicar de uma maneira tão bonita como foi a criação. Porque a palavra de Deus tem a capacidade de criar uma nova vida em mim. Amém. Pastor Williams. Eu queria fazer aqui a diferença entre duas maneiras como nós nos aproximamos da Bíblia. Existe uma forma que eu vou à Bíblia porque eu quero ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. E às vezes a palavra de Deus contraria aquilo que a minha cultura me ensinou, aquilo que eu recebi na tradição, né, familiar. Mas eu estou disposto a atender a palavra de Deus. Existe uma outra forma, é o seguinte, a pessoa tem os seus valores, as suas crenças, e essa pessoa não está disposta a aceitar a palavra, ela está preocupada em validar as suas crenças. Então ela vem à Bíblia. Bom, mas se a Bíblia não está validando aquilo que eu penso, eu vou para a tradição. Se a tradição não valida, eu vou para a cultura, ou eu vou para a ciência, para a razão. De alguma forma, eu vou buscar uma fonte que valide aquilo que eu estou pensando. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Nós precisamos tomar como critério a palavra de Deus. E nós, como igreja adventista do sétimo dia, nós temos todas as nossas doutrinas e crenças fundamentais a partir da Bíblia Sagrada. Podemos provar tudo aquilo que nós cremos a partir da Bíblia. Os elementos que estudamos aqui, eles são importantes para a nossa formação. Mas a palavra final, em termos de doutrina, é a Bíblia Sagrada. E lembrar também que ela é transformadora, né? A única palavra que é transformadora, né? Mônica, Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isto é absoluto. Eu agradeço muito a participação, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria só de encerrar lendo um pequeno trecho que está lá na parte de quarta-feira, no último parágrafo, que diz o seguinte: somente quando aceitamos a revelação de Deus, corporificada em sua palavra escrita, como suprema em nossa vida, e estamos dispostos a seguir o que está escrito na Bíblia, podemos raciocinar corretamente. Então aqui ele está harmonizando, né? Tanto a fé, como a razão, como a cultura, como a experiência, né? Se a gente realmente se entregar por completo a Deus, Ele vai harmonizar tudo isso na nossa vida. Nós vamos então terminar com uma palavra de oração. Agradeço muito a presença de vocês e desejo a todos um feliz sábado. Por favor, Antônio Carlos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua grandeza, pelo teu amor e pela tua salvação em Cristo Jesus. Que Cristo continue sendo o centro da nossa vida. Tudo que nós estudamos aqui é importante para nós, porque somos seres únicos, criados por Ti. Mas ajuda-nos, Senhor, a termos discernimento, que a cada momento da nossa vida nós busquemos a Tua orientação. Guia-nos pelo caminho até a Tua breve volta. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.